Meu nome é Carlos, eu sou analista de logística, uma empresa de uma multinacional de bebidas, e eu estou buscando a ferramenta do curso de Power BI, porque hoje é uma ferramenta que está muito presente, tem pouca gente que ainda domina ela, então é um passo para estar à frente da carreira e trazer mais recursos de forma mais rápida, mais inteligente, com informações mais precisas. O professor Cláudio é excepcional, ele traz o recurso de forma muito dinâmica, muito interessante, bastante prestativa, tomando muita atenção com os detalhes, para que você consiga absorver o máximo do conteúdo e da forma melhor para poder aplicar na sua prática pessoal e profissional. Olha, realmente as atividades que a gente faz aqui é incrível. Já atingimos 2 cases de atividades reais de analista de Power BI, que é muito interessante, e a gente aborda temas do dia a dia mesmo, né? Então, um aprendizado bacana, uma ferramenta que está muito útil aí no mercado, que facilita o nosso dia a dia e, profissionalmente falando, me ajuda muito nas atividades da minha empresa. Então, aproveito para convidar vocês para participar aí do curso de Power BI que está sendo realizado. Acredito que vai acrescentar muito para vocês e dar um diferencial bacana no mercado. Então, eu indico aí, faça o curso do Power BI. O curso de Power BI me deu uma outra visão sobre a importância dos dados. Hoje, eu sei que tratar e analisar dados me ajuda a ter um entendimento maior do negócio, das necessidades dos meus clientes, e com isso eu consigo tomar decisões mais inteligentes, mais assertivas. E o mais interessante é ver que esse conhecimento, ele serve para qualquer área. Eu sou designer de interiores e eu nunca imaginei que o Power BI pudesse valorizar tanto o meu trabalho como tem valorizado. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Cláudio pelo treinamento incrível. Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu trabalho na área de sucroenergia, trabalho com usinas
Power BI hoje é uma ferramenta que a gente está integrando na empresa, então é uma ferramenta extraordinária para dados, para análise. Então eu resolvi fazer o curso aqui com o professor Cláudio, que eu já fiz um curso de Excel básico, avançado. E a ferramenta é muito importante, o professor tem uma didática muito boa para transmitir as noções, como que o sistema funciona, o que agrega para nós. Então, Power BI hoje em dia está sendo uma das ferramentas mais usadas na empresa e eu vim aqui para agregar conhecimento e também levar valor à empresa que eu vou estar atuando. Sou Heber, sou administrador, trabalho em indústria química na parte de gestão. Vim para Uberlândia para poder participar desse curso de Power BI com mestres do Excel. Um curso muito proveitoso, eu gosto muito da metodologia, que eu acompanho eles no Instagram e sempre tive vontade de participar. Houve essa oportunidade agora e vim, estou muito satisfeito, a metodologia é excelente, muito prático, muito voltada à aplicação nossa do dia a dia e eu recomendo muito que quem tiver a oportunidade faça não só o Power BI, mas outros cursos também que vale muito a pena. Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal, mais um conteúdo construído para você com muito carinho. Hoje temos um tema muito importante, um tema muito legal, que eu acredito que vai contribuir muito com a vida de todos vocês que estão aqui assistindo. Hoje nós vamos matar uma das dúvidas que muita gente me pergunta ao longo desses anos de YouTube: como ter uma carreira como consultor, como ser um consultor de sucesso,
quais os desafios dessa profissão tão almejada, tão cobiçada, né, em tantas áreas diferentes do conhecimento. E para falar com propriedade desse assunto, né, eu já atuo como consultor também, mas eu trouxe alguém que é perito, que é especialista na área de consultoria, alguém que trabalha já há um bom tempo nesse mercado, que tem clientes, que tem experiência, que tem know-how, que tem currículo para falar com vocês. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença de todos, quero pedir para vocês, antes de eu apresentar o nosso convidado, que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, deixa um feedback aí para a gente também dizendo se o nosso áudio está ok, e de qual cidade você está falando. Eu quero saber quais pessoas do Brasil estão assistindo essa live nesse momento. E eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, então, no WhatsApp, no Facebook. Chama teu amigo para aprender um pouco mais, porque o nosso convidado aqui é um cara fera mesmo, show de bola. Então, antes de eu apresentar o currículo de vocês, está aqui feito o meu pedido, né? Agradeço vocês aqui por estarem com a gente nessa noite. E vai ser um super bate-papo. Você não pode perder. Já te adianto que se você fosse pagar por uma hora de consultoria desse profissional, não seria barato, né? Talvez você gastaria aí talvez mais de 500, talvez mais de R$1.000 para ter uma hora de conhecimento com ele. E ele topou vir aqui falar com vocês de graça, porque assim como ele tem um compromisso com a formação, com a educação, com contribuir com a formação das pessoas. É uma das coisas que eu admiro muito nele. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o nosso convidado, tá? Vou chamar ele aqui, está aqui na tela com a gente, vou colocar ele em tela cheia no momento. Meu amigo Eduardo, seja muito bem-vindo, o espaço é seu, meu amigo, se apresente para o pessoal, fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado aí pelo convite, pela confiança, né, em estar vindo aqui contribuir um pouco com a minha experiência para o pessoal que está buscando conhecimento, né? Acho que é muito importante a gente poder contribuir com nossas experiências, né, para as pessoas que querem buscar um diferencial. Tá? Eu sou o professor Eduardo Ordones, conforme o Cláudio, né, já me apresentou brevemente, e eu estou aqui hoje, né, para poder passar para vocês sobre um pouco da minha vivência, um pouco da minha experiência e também atuação quanto consultor empresarial, né, que, de fato, conforme até o professor Cláudio mencionou, é uma carreira, né, bem almejada, né, muitos olham a perspectiva de salário, outros, talvez, o status, né, mas fato é que é uma missão muito importante que o consultor tem, né, principalmente nos dias atuais, considerando aí, né, nesse ano excepcional que a gente teve a questão aí do Covid, né, então, muitas empresas realmente buscaram esse tipo de serviço para se reorganizar, né? Se reinventar. Então, é uma atividade de suma importância, né, economicamente falando, para o país, e também que as pessoas buscam esse auxílio da consultoria, uma vez que a gente não consegue saber tudo, né, aplicar tudo. Então, é uma atividade de bastante responsabilidade e que, ao mesmo tempo, a gente aprende em conjunto, né, da mesma forma que a gente aprende em sala de aula quando a gente está compartilhando conhecimento. Tá? Professor Cláudio, coloca para nós, por gentileza, os slides. Eu vou aprofundar um pouquinho aqui sobre um pouco, né, o meu currículo, para vocês conhecerem um pouco melhor, né, de quem que é o Eduardo Ordones, né, que está vindo aqui no canal do professor Cláudio, né. Ele já adiantou algumas informações, né, algumas pessoas que estão aqui são convidadas, já me conhecem também, quanto professor, consultor, né, nas empresas que a gente atua e convidou. Eu tenho a formação no curso de administração de empresas e ciências contábeis, e também eu sou especialista, né, tenho especialização na área de auditoria, perícia e gestão financeira, né, isso tecnicamente falando, academicamente falando, é um pouco da minha roupagem de bagagem acadêmica. Já na perspectiva profissional, né, de atuação, tenho uma experiência de cerca de 12 anos aí, né, do mercado, atuando aí nos setores de indústrias de alimentos, né, distribuidora de produtos importados, no setor de logística. O setor também que eu aprendi muito foi sistemas de informação integrado, né, que são empresas que trabalham com ERP. E hoje, né, eu atuo como consultor, sou fundador da Ordones Consultoria e Treinamento, que a gente está no mercado desde 2014,
mas eu tenho experiência na área de consultoria desde 2008, né, que foi quando eu iniciei, né, mas carreira, vamos dizer assim, solo mesmo, né, na minha própria empresa, foi a partir de 2014. E também atuo como professor, né, como acadêmico no nível superior, né, da graduação e especialização também, né, do MBA. E a gente tenta fazer esse desafio de conciliar. Mas é muito bom, porque a consultoria, praticamente, ela é uma prática absoluta ali, né, dos conceitos. Ao passo que o mundo acadêmico, a gente vê a teoria e tenta levar isso também para os alunos, né, as dores de mercado, o que está se exigindo cada vez mais, que o mercado é muito dinâmico, muda bastante. Então, se a gente não buscar esse aperfeiçoamento, buscar se atualizar, a gente fica para trás, tá? Então, isso é um pouquinho sobre quem é a minha pessoa. E para começar o nosso bate-papo, né, eu coloquei aqui alguns tópicos, depois no final vou deixar um espaço para a gente responder algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu coloquei aqui, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, até para esclarecer e a gente entender, porque muita gente às vezes conhece o termo, mas às vezes não conhece de fato o que significa, né? Então, o que vem a ser essa consultoria empresarial? Adiantei alguns elementos, mas a consultoria empresarial nada mais é do que a gente auxiliar, orientar profissionalmente uma pessoa jurídica. Então, nós somos prestadores de serviço, né? Ou seja, não tem um vínculo ali, né, de funcionário, apesar que às vezes o empresário confunde isso, que de certa forma já é uma dor, né, dependendo como que é a abordagem, né, junto ao cliente. E nós estamos ali para prestar um serviço, no caso especializado na área de finanças, para poder o empresário, né, tomar decisões assertivas, né? Então, isso que é o serviço de consultoria. Muitas pessoas confundem o serviço de consultoria com assessoria. A gente tem que tomar muito cuidado, que realmente tem uma pequena diferença, mas é uma diferença que faz muito impacto, inclusive, no financeiro, na cobrança, né? Então, o assessoria, por exemplo, quando a gente tem uma empresa, geralmente ela contrata um serviço de contabilidade, contábil, escritório contábil. O escritório contábil é um serviço de assessoria. O que é assessoria? Ele vai fazer para a pessoa. Já a consultoria, ela vai fazer uma orientação. Então, ele não faz para a pessoa. Tem uma leve diferença aí. Costumo dizer também que a consultoria empresarial, ela é semelhante ao serviço de personal trainer. Por exemplo, você vai lá, faz um levantamento, entende como a pessoa está, qual é o objetivo, e passa lá uma sequência de treino, dependendo do personal, até a questão de alimentação. Mas quem que tem que seguir esse treino é a pessoa. Na consultoria, né, nessa analogia, é a mesma coisa. Então, o consultor, ele vai na empresa, entende como está a realidade do negócio e passa uma série de ações que o empresário precisa adotar e mudar. Então, o consultor não pode fazer para o empresário, né? E esse serviço, quando acontece, é o serviço de assessoria, que é um serviço operacional de baixo valor, inclusive o valor cobrado por hora, e também é um serviço que eu vejo até com um certo nível de risco, na minha visão e opinião, porque você está fazendo para o empresário. Então, a perspectiva dele te ver como empregado é altíssima. O empregado, pessoa jurídica, né? Que hoje é um assunto que está até em pauta, né? Muita gente ali contratando as pessoas como pessoa jurídica. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a consultoria realmente é um cargo ali de staff que a gente vem para agregar com base em ferramentas, com base em experiência, no caso da consultoria financeira, indicadores para o gestor tomar a decisão. Daí a gente tem vários tipos de consultoria, tem consultoria de recursos humanos, consultoria de logística, né? Claro que aí a ideia é que tenha os consultores especialistas em cada área, né? Não dá para a gente sair abraçando o mundo e o universo, né? E como que a gente aplica nessa consultoria empresarial? Tá? Eu, enquanto, de repente, pessoa que estou começando no mercado, ou já me identifiquei, quero ajudar os empresários, ou eu sou um gestor e preciso melhorar, né, os indicadores financeiros dentro da minha empresa. Como é que eu posso aplicar isso? De maneira geral, o trabalho de consultoria ele consiste basicamente em 3 grandes etapas, né? A primeira etapa, eu acredito que seja uma etapa que aconteça em todas as empresas, que é a parte comercial. Então, o consultor, ele tem que ter essa pegada comercial, ele tem que saber se apresentar bem, falar bem, tem que se preocupar com as vestimentas, né? E tem que ter essa pegada, esse feeling aí, né, para poder se vender, né? Um marketing pessoal forte. Então, nessa parte comercial, então a ideia da prospecção, do boca a boca, que a consultoria não é um serviço que você fica divulgando, né? Por exemplo, igual a gente entra nas redes sociais, está cheio de anúncios, né? Tá complicado, que é um serviço de indicação, de confiança, né? Que a gente
tenta ali estar atrelado com alto valor, tá? Então, essa primeira etapa, geralmente, de prospecção, exige-se um cunho, né, comercial ali, para a gente poder entender como que eu posso atender o cliente e até a abordagem. Feito essa etapa, né, para a gente não entrar muito nos mínimos detalhes do método, vamos dizer, o segundo passo, uma vez que eu entendi que eu tenho um possível cliente, né, e que a demanda dele está de acordo com o que eu atendo, a gente faz um diagnóstico, semelhante à analogia da gente falar de ir ao médico, né? Então, por exemplo, geralmente as pessoas, infelizmente, vão ao médico quando estão no último caso, né? Então, quase vindo a óbito, né? Agora eu vou no médico, eu já tentei todos a automedicação, procurei uma série de itens no Google, vou ao médico, infelizmente, a maioria das pessoas. E na consultoria não é muito diferente, né? Então, o pessoal deixa para procurar o consultor depois, quando a situação está um pouco tardia, né? Infelizmente, mas às vezes dá para a gente conseguir reverter. Então, no diagnóstico, a gente vai fazer uma série de exames, né, na analogia do médico, uma série de levantamentos, uma série de análises, para a gente entender como que está a situação, no caso da consultoria financeira, econômica e financeira do negócio, para que, a partir disso, nós geramos um prognóstico, que é a terceira etapa, um plano de ação para poder executar isso. Então, para poder aplicar essa consultoria, eu preciso ter essa vertente, esse cunho comercial, eu tenho que entender o meu entregável. Então, eu sou especialista em finanças, então o que eu vou entregar? Então, quando eu fizer o diagnóstico, eu vou fazer essa avaliação. Que aí no plano de ação, que é a minha entrega, né, no que eu vou entregar e executar, eu consigo, né, avaliar isso com o cuidado que está sendo realizado no cliente, né? Então, precisa ali ter esse know-how, ter experiência e ter o conhecimento de certas ferramentas para poder fazer a consultoria, né? Basicamente, as ferramentas que a gente usa ali é o computador e o próprio conhecimento do recurso humano, né? Já é um grande começo, né, para a gente começar a aplicar. E, geralmente, uma grande pergunta que vem é quanto que custa, né, o serviço de consultoria, pensando na perspectiva da pessoa que está prestando e qual que é o investimento na perspectiva da empresa que está adquirindo esses serviços, né? Então, o custo, conforme até adiantei, basicamente, né, está ligado ali à depreciação do equipamento, que é o notebook, uso de internet, deslocamento e a própria hora, né? Um dos maiores gastos que tem é a própria hora, que essa hora ela veio basicamente com uma série de investimentos, né? Então, para poder atuar como consultor, ou a pessoa ela fez uma série de capacitação e ainda continua fazendo essa capacitação, ou às vezes ela aprendeu da pior forma, né? Mas talvez a mais eficiente no sentido de não esquecer, que é na prática, né? Ou seja, quebrando, perdendo dinheiro, né? Aí não vai esquecer de jamais, né? Então é um custo enorme. E esse custo, esse gasto de investimento tem que ser repassado, porque esse aprendizado não veio do nada, não caiu do céu. Não é qualquer curso que passa esse aprendizado, essa experiência, né? Então, à medida que a gente vai ganhando experiência, de certa forma, a gente agrega um valor para o cliente, né? E qual que é o investimento, então, para o empresário, né? Às vezes ele está muito preocupado com o investimento financeiro. E eu digo para vocês, até para a gente quebrar aqui um raciocínio, talvez seja difícil, né? A forma de pensar. Todo mundo fica pensando, consultoria é cara. Não, e um dos maiores investimentos que tem é o tempo. Não é o recurso financeiro. Porque a consultoria, conforme a gente falou, como é o serviço de orientação profissional da pessoa jurídica, para ele poder executar aquelas ações que foram levantadas por meio do diagnóstico, ele precisa de tempo, porque a consultoria ele não vai fazer pelo cliente, né? Ele vai orientar e vai acompanhar, igual a analogia que nós comentamos do personal trainer. Então, o personal está ali à sua disposição. Tem gente que fala que é caro, mas se você usar bem ele te ajuda a dar um gás e chegar no seu objetivo mais rápido. Da mesma forma, o consultor. Então, se eu só marcar a consultoria, eu não vou resolver o problema. Aí o investimento é caro, mesmo que seja R$1, na minha opinião. R$1 é caro? Sim. Se você não usar, R$1 é caro. Né? Então, da mesma forma que pode ser cobrado R$100 mil, é caro, é barato? Isso depende do tempo que você vai investir para isso alavancar o seu negócio. Né? Então, o principal investimento que nós temos é relacionado ao tempo, que a gente vê, inclusive, até como uma das dores, que o empresário, por falta, às vezes, de desorganização, né, por estar batendo escanteio e correndo para a área para cabecear, né, porque o empresário, geralmente, pequeno empresário, ele faz tudo, né, então falta muito foco, falta disciplina, e isso acaba sendo um grande gargalo, né, deixar
esse tempo, esse time, para poder aplicar. Eu costumo dizer também que isso aqui é igual à faculdade, né? Só ir às aulas não adianta. Então, você contratou lá um serviço de ensino superior. Se você só for às aulas, você pode ter o diploma, sim, dependendo da faculdade, mas, às vezes, se você for às aulas e ter uma dedicação frequente, seu desempenho, seu aprendizado vai ser maior. Então, quando a gente contrata um serviço de consultoria, tem que ter também esse hábito aí. Não é simplesmente contratar e chegar no resultado, né? E essa imagem ilustra bem. Quais são os resultados? Ali tem um gênio da lâmpada e um consultor, né, flutuando. Que às vezes o pessoal fala, vou contratar o Eduardo Ordones, né, ele vai simplesmente resolver o meu negócio, vai alavancar o faturamento para 10 milhões, né? A gente fica até lisonjeado com a confiança, né, que às vezes as pessoas colocam na gente, mas milagre a gente não faz. Né? A gente instaura mudanças, sugere, faz análise de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, com as ferramentas de trabalho que a gente tem, e vão acompanhar junto com o cliente. O resultado é um trabalho a 4 mãos, né? Parte da responsabilidade do consultor, parte da responsabilidade do cliente, né? Nada acontece se uma parte, né, estiver fazendo esforço. Se a outra parte não tiver essa mesma proporção de dedicação, não vai chegar no resultado, tá? Então, quais são os resultados? Se houver essa dedicação do tempo, os resultados são os que as empresas definirem. Né? Então, se a empresa não tem processo organizado, isso vai acontecer, vai ter meta, vai ter indicadores, vai ter KPIs. Então, os resultados dependem 100% da organização, da dedicação do tempo, do empresário também estar disposto a fazer isso. Porque a gente vê também no mercado, muita gente chama o serviço, contrata o serviço de consultoria, a gente vai até a empresa e tudo, mas, na verdade, às vezes eles querem um milagre, né? Quer que a gente resolva tudo, assuma a diretoria. E conforme a gente mencionou da definição, nós somos prestadores de serviço. Então, nós não somos funcionários, nós não somos gestores, nós não tomamos decisões para os empresários. Nós fazemos um trabalho de orientação. Quem tem que tomar a decisão, quem é o grande gestor ali, é o próprio empresário. Então, é um serviço de orientação que, muitas das vezes, o pessoal, às vezes, acaba se confundindo, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Então, o resultado, ele está 100% ligado, né? Essa perspectiva de dedicação de tempo, né? Do próprio empresário. E aí vem uma perguntinha também, né? Que às vezes o pessoal fica, né? Quanto que ganha, né? Um consultor empresarial? Eu costumo brincar que o consultor empresarial não ganha nada. Mas como assim ele não ganha nada, né? Está trabalhando. E ganhar, você ganha sem fazer nada. Então, isso não existe. Então, o consultor empresarial, ele trabalha, em virtude do trabalho dele, ele tem um resultado, né? Então, só para a gente começar a entender. E como que funciona essa questão do ganho? Então, existem várias formas de cobrança, né? Então, alguns consultores trabalham por hora, outros por visita, outros por pacote, projeto, outros por mês. Então, tem inúmeras formas de poder fazer essa cobrança. Mas eu consigo fazer uma analogia para vocês terem uma ideia, que o serviço de consultoria ele é muito semelhante ao controller. O que seria um controller, né? Nada mais é do que um cargo de staff que vai analisar a perspectiva financeira, econômica e estratégia da empresa, né? Então, quando a gente tem uma empresa de aproximadamente médio a grande porte, já começa a surgir esses cargos, né? É um cargo ali de, muitas das vezes, também de liderança. Esse é uma pessoa responsável pelos resultados, pelo destino, vamos dizer assim, né? Geralmente é o braço direito do gestor, ou muitas das vezes assume até a posição de gestor. Então, geralmente um controller, dependendo da região, costuma ganhar aí, né, claro que depende do nível também, né, júnior, enfim, na casa dos 10 mil reais. Então, vamos pensar juntos, se um controller que está dedicação exclusiva para uma empresa ganha esse salário, um consultor que atua em vários negócios vai ganhar muito, quanto você quiser ganhar. Depende da sua dedicação, depende da sua carteira de clientes, sua forma de trabalho, o valor da sua percepção. Então, tem uma série de elementos ali, mas se a pessoa for bem dedicada, realmente se enxergar como consultor, então um salário de 5 dígitos, com certeza, vai aguardar ela ali. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu comecei a trabalhar na área de consultoria, o valor que eu cobrava por hora era R$30, né? Bem abaixo, logo no início, né? Mas a gente tem que começar de algum ponto. Hoje, o valor que eu cobro é 10 vezes acima disso. Né? E eu percebi o quê? Que quanto mais eu aumentava o valor da minha hora, claro que mediante a perspectiva de aprendizado, mais o pessoal realmente dava valor, me enxergava como consultor. Então, logo no início, quando eu cobrava um pequeno valor simbólico de R$30,
pessoal me via muitas das vezes, às vezes até como funcionário, como assessor, né? Não tinha muito assim, né? Vamos marcar uma reunião, espera um pouquinho aí, a hora é R$ 30. Agora, se a gente está lá no cliente, eu quero bater um papo ali com o gestor, na hora ele vai te atender. Você está pagando R$ 300 na hora, então ele vai falar com você na hora, né? Então, tem toda essa questão aí, claro, de confiança, né? De reconhecimento, que a gente começa a perceber, né? Então, o serviço de assessoria vai ser pelo menos aí 1/4 desse valor, ou menos, né? Dependendo aí do assessor, né? Então, só para vocês terem uma ideia da diferença da assessoria com a consultoria. E por que eu preciso me especializar, né? Qual que é a necessidade da especialização, né? Eu acho que essa especialização é um negócio que todo mundo tinha que ter, esse hábito de aprendizado contínuo. Eu vejo, infelizmente, algumas pessoas falaram assim, nossa, a faculdade não acaba, né? Fica torcendo para acabar. Mas, na verdade, é um negócio contínuo, né? Às vezes acaba ali o treinamento, a certificação, mas se você não continuar o trabalho, você vai ficar parado no tempo. Então, a necessidade de especializar é para não sair do mercado, para poder cada vez mais cobrar um valor diferenciado, ganhar mais dinheiro, se destacar, né? Um exemplo, inclusive, hoje eu fui a um especialista, né, um dentista, ele até comentou comigo. Então, você tem lá um tipo de aparelho comum, que é X reais, e você tem os últimos, né, os mais atuais, que é pelo menos 5 vezes o valor dos convencionais. E por que ele é 5 vezes o valor dos convencionais? Simplesmente porque ele está atualizado, né? E o dentista, ele se especializou para poder implementar esses últimos modelos, né? Que é aquele que quase não vê, quase invisível, né? Poucas pessoas usam devido ao alto valor que ele cobra. Mas, enfim, então essa é a necessidade, fazendo analogia com o serviço do dentista, essa é a necessidade de especializar. Se você quer ganhar dinheiro, né? Quer ter um diferencial, quer destacar, você tem que continuar. Enquanto a gente vê muito profissional defasado aí no mercado, né? Então, se eu deixo de me especializar, de buscar, provavelmente eu vou ser aquela pessoa que às vezes está buscando um outro emprego, está reclamando do emprego, está ganhando mal, né? E eu não vejo problema nesse sentido, desde que esteja uma visão proativa e tenha vontade de mudar essa situação. Eu acho que tudo começa pela atitude. Pensar e falar não resolve nada, agora fazer, talvez as coisas começam a mudar, né? Quais são as ferramentas de apoio, né, que o consultor tem? Então, existem algumas ferramentas que são indispensáveis, né? Um pacote Office é um deles, né? Além da ferramenta que a gente já mencionou do notebook. Falo do Office, né, porque a gente acaba assinando, mas fiquem livres aí, né? Documento de texto, planilha e a apresentação. Documento de texto, para que ele precisa disso, né? Para construir contratos, relatórios, né? Atas de reunião, então é indispensável, né? E documento Excel, talvez o mais importante, né? Que é a planilha eletrônica, para sintetizar a informação, agrupar a informação, criar indicadores, tabela dinâmica, dashboards. Inclusive, dependendo da pessoa, se tiver um conhecimento mais elevado, a gente pode falar até do Power BI, né, que seria uma ferramenta muitíssimo interessante. E a apresentação, dependendo, né, como for apresentar uma proposta, alguma reunião específica, para poder usar ali. Então, são algumas ferramentas que são indispensáveis ali para o trabalho de consultoria. Como é um serviço de prestação é um trabalho de prestação de serviço, né, mão de obra, então o principal é a própria hora da pessoa, né, que veio através de experiência e de cursos, né, então são essas as ferramentas. Algumas dores do mercado eu já comentei com vocês, né, mas a principal, ou as principais, que a gente pode destacar na percepção que a gente vai adquirindo, né, ao longo do tempo, que os empresários, eles têm, de certa forma, de maneira geral, essa dificuldade, né, de organizar as informações da empresa, né? Então, ficam muitas informações pulverizadas, largadas, falta de controle, principalmente, a gente vê a empresa crescendo com, né, uma série de pontos abertos, né? Um exemplo, né, a gente, não vamos falar o nome da empresa, mas a gente visita, às vezes, empresas aí que estão na informalidade, ou seja, não tem nenhum CNPJ, e estão faturando 1 milhão no ano, né? Então, é um caso gravíssimo. O empresário não teve nenhum senso de pensar em abrir e regular um CNPJ, né? Além da questão de misturar, né, pessoa física com pessoa jurídica. Então, uma coisa é a empresa, que é uma entidade, né, que tem, vamos dizer assim, seus princípios diferentes da pessoa física. Já outra coisa é a pessoa física, né, que aí, mesmo que seja o sócio, o investidor, ele não pode, né,
misturar, né, que é o princípio da entidade contabilmente falando, que a gente pode misturar o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo a gestão júnior, né? Então, por exemplo, a gente pegar uma empresa grande aí, uma Ambev, Magazine Luiza, vocês acham que acontece isso, né? Misturar o patrimônio da pessoa física e jurídica? Muito pouco, provavelmente, principalmente que ela está ligada aí ao mercado de ações, né? Se acontecer isso, né, vai cair em descrédito, sem contar que tem um processo de auditoria. Então, os pequenos empresários, às vezes, são pequenos pela simplesmente forma de pensar. Eu até comentei essa frase com o Cláudio. Então, o tamanho da empresa está relacionado à forma de pensar, né? E não, às vezes, ao porte, à quantidade de funcionários. Às vezes, eu tenho um porte pequeno hoje, mas se a minha forma de pensar for diferente, é questão de tempo para alavancar o tamanho da estrutura do negócio. Então, uma das principais dores que a gente observa também, principalmente enquanto consultor, é que, às vezes, os empresários querem buscar esse serviço de consultoria, deixa lá para aquele último momento, igual a analogia do médico, a gente falou, né, quase que está não tendo mais jeito, né, chama o consultor, e às vezes na hora que chama, assusta com o valor, né, porque chamou assim, quer fazer o negócio rápido, tudo de uma vez só, né, aí às vezes tem que fazer a imersão e às vezes o investimento é alto. Então, às vezes ele acaba assustando, sem contar que às vezes tem a questão da agenda, que acaba não conciliando. Então, a gente percebe algumas dores. E em contrapartida também, na perspectiva de eterno aluno que a gente é, né, mas academicamente lá em 2008, quando eu estava fazendo minha primeira graduação, e também enquanto professor que a gente vai vendo, a gente vê uma série de pessoas querendo ajudar esses empresários, seja trabalhando internamente, seja externamente querendo ingressar na área de consultoria. Só que a gente vê essas pessoas com até uma certa habilidade nas ferramentas, mas com falta de confiança em poder aplicar essas ferramentas numa empresa, porque a responsabilidade é grande. Uma coisa é você aplicar essa ferramenta num laboratório, no Excel, no exemplo. Outra coisa é você aplicar essas ferramentas numa empresa real, que vai ter um impacto, né, real também, né? Então, dá uma tremida ali na base, né? Então, pensando nessas dores de mercado que eu tenho observado, então eu pensei numa solução para unir essas duas pontas, né? Primeira ponta, geralmente as pessoas físicas, geralmente alunos que estão ingressando no curso de graduação, ou pensando em ingressar, ou às vezes que são recém-formados, que tem essa noção, tem essa vontade de seguir essa carreira de consultoria, mas tem essa falta de confiança. O como, né? Sabe a ferramenta, mas o como e a confiança pega. E ao mesmo empresário, que precisa dessas ferramentas, não sabe como fazer. E às vezes não está querendo pagar uma pessoa com alto know-how, né? Então, talvez ele aceitaria até pagar uma pessoa que está começando agora, que entraria no caixa dele, de certa forma, essa pessoa que está começando agora, às vezes, ela vai até se empenhar mais, dependendo do consultor, às vezes, né, às vezes até muito mais. Ele quer mostrar serviço, quer ter um reconhecimento, quer ter um estudo de caso, né? Então, pensando, né, nessa dor do mercado como solução, eu criei um curso, né, de formação de consultores. Claudio, se você quiser colocar na tela toda para dar um zoom, acho que fica melhor para o pessoal ver. E nesse curso de formação de consultores, a ideia é partir do zero ao avançado, ou seja, pessoas que não têm conhecimento algum de negócio, de administração, de contabilidade, ou pessoas que já têm esse conhecimento, ótimo, né, que aí conseguem uma fluidez talvez até um pouco melhor, para a gente poder realmente resolver essa dor, né, na perspectiva do empresário, poder apresentar essas ferramentas de forma eficiente e talvez até num valor de investimento menor, e na perspectiva da pessoa física, da pessoa que quer ingressar no mercado de consultoria, ou do analista que está lá dentro da empresa e quer melhorar, ou às vezes até mesmo um gestor, né, fazer um curso. Por que não? Eu sou o gestor e quero melhorar os indicadores de desempenho do meu negócio. Então, ele pode também fazer. Então, nós temos essa grade com 10 módulos, totalizando 300 horas de imersão para poder aí auxiliá-los, né? Então, essa grade, esse curso também foi construído com base numa dor minha mesmo, né? Quando eu formei e identifiquei isso, né? Que eu precisava colocar isso em prática, né? Então, até uma forma de ajudar, né, as próprias pessoas que querem ingressar e os próprios empresários que a gente vê que muitas vezes a gente não consegue atender a todos, dependendo da nossa demanda. Então, a gente subdividiu o curso, basicamente, ali em 3 níveis, né, para poder fazer essa capacitação. Porque isso aqui não é igual, muitas das vezes, as pessoas querem aprender as coisas rápidas, né, igual colocar um webcam. Eu coloco o webcam no computador do Cláudio e no computador do Eduardo, plug and play, né, colocou, funcionou, ótimo. Capacitação, até o momento, não é assim, né? Apesar que tem até um filme que fala disso, que é o Matrix, quero aprender a dirigir, pilotar o helicóptero. Opa, vou inserir o card aqui, tá pronto.
Então, não é assim. Então, precisa de um tempo ali para o conteúdo, de certa forma, assentar, né? Então, a gente vai fazendo de forma gradativa os níveis. Então, no primeiro nível, que é o analista de negócio financeiro júnior, nós vamos tratar ali da base, né? Que o consultor ou o gestor, o analista, né, precisa saber, que é a contabilidade, como está a saúde da empresa, econômica e financeiramente falando. A empresa tem os demonstrativos, né, que a gente vê isso aí como dor também. A maioria das empresas não tem um fluxo de caixa, não tem um demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, não sabe o lucro do negócio. Talvez saiba o faturamento, mas não sabe o lucro. Então, é uma informação indispensável ali. Pensando na perspectiva de pessoa física, a gente geralmente sabe quanto que sobra, né, geralmente, no final do mês, né? A gente espera isso, pelo menos, né? Mas na pessoa jurídica, as empresas, na sua maioria, infelizmente, não têm essa noção. Então, na contabilidade, a gente vai ver os principais instrumentos para poder gerenciar um negócio e como construir isso, principalmente de forma gerencial, considerando que, infelizmente, também muitos empresários acabam não seguindo a contabilidade à risca, né? E depois a gente vai ver também o módulo de matemática financeira, que é a questão do valor do dinheiro no tempo. Melhor comprar à vista ou comprar a prazo? Né? Se eu fizer um financiamento, qual é o melhor tipo? Price, saque ou misto? Será que o que o banco está passando realmente é a taxa efetiva? Então, no nível de analista de negócios financeiro júnior, a gente trabalha sobre essas duas perspectivas, perspectiva contábil e perspectiva financeira. E depois, no próximo nível, no analista de negócio pleno, nós vamos aprofundando o nosso mergulho. Então, a partir de uma base que nós construímos contábil, então nós vamos criar KPIs, indicadores, para poder gerenciar o negócio. Como é que estão os indicadores de liquidez? Como é que estão os indicadores de endividamento, a rentabilidade, as margens, a gestão de prazo do negócio, e também a questão de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, precificação, que é um ponto essencial. Muito empresário não sabe fazer precificação. Ou seja, ele toma o preço do mercado. Quanto que o mercado está cobrando para isso? X, então é isso que eu vou praticar. Mas quem falou que eu tenho que praticar isso? Se eu pratico esse preço, quanto que eu vou ganhar? A maioria, por incrível que pareça, não faz essa conta. Então, na perspectiva contábil, nós vamos ver esses indicadores. No nível 2, né? E na perspectiva da matemática financeira no nível 2, nós vamos entender o custo de capital das organizações. E também desmistificar um negócio, que a maioria das pessoas acham que o custo de capital próprio, ou seja, o dinheiro que os sócios investiram, ele não tem custo. O sócio investiu, então é de graça, né? Melhor que pagar no banco. Não, ele tem custo. Porque se o sócio colocou dinheiro no negócio, ele deixou de fazer uma série de coisas que a gente chama de custo de oportunidade. Então, como que eu calculo o custo de capital próprio? Qual que é mais vantajoso para a empresa? Trabalhar com capital próprio ou capital de terceiro? E também fazer análise de investimento. Muito empresário aí começa o negócio sem montar plano de negócio, sem fazer uma análise de viabilidade, ou faz reinvestimento sem fazer essa análise prévia, uma simulação, sem fazer um planejamento. Então, a gente já até pegou alguns casos que o empresário investiu R$1 milhão à vista, sem fazer nenhum tipo de planejamento. E pior de tudo, o negócio deu errado. Né? Então, é complicado. Então, por meio dessas ferramentas que nós vamos ver, a gente vai conseguir projetar e identificar esse cenário. E também numa perspectiva bem interessante no mercado de capitais, a gente vai falar sobre investimentos, né, sobre renda fixa, renda variável, que é também quase que um tabu, né? O brasileiro tem muito medo de falar de investimento, né? Fica com medo de olhar as finanças. Então, a gente vai falar sobre isso, principalmente quando a gente tem sobras de caixa. Vou deixar meu dinheiro parado, vou investir aonde? Vou segregar os meus investimentos? Como? Né? E no terceiro nível, que é a perspectiva senior, nós vamos falar sobre controladoria, consultoria e valuation. Né? Sobre o valuation, as formas, que é fusões e aquisições, as formas que eu tenho para avaliar o negócio. Quais são as ferramentas para avaliar o negócio? Né? Quais são os instrumentos que eu uso? Né? E como que eu faço uma consultoria? Desde a prospecção, elaboração de um contrato, diagnóstico, prognóstico. E qual que é a diferença de consultoria e controladoria? Né? Na perspectiva da controladoria, eu sou uma pessoa física contratada, sigo ordens. Então, eu sou limitado. Já na consultoria, eu sou prestador de serviço, faço uma orientação. Então, a gente vai ver essas diferenças. E a cereja do bolo, que é a mentoria. Ou seja, nós acompanhamos os alunos desde o primeiro dia até o último dia do curso, na perspectiva técnica, na perspectiva comportamental. Então, por exemplo, o consultor, o analista ou o gestor, né, essa pessoa que vai ser especialista no eixo de finanças, ele precisa saber trabalhar com organização de agenda, organização financeira pessoal, uma vez que ele vai ser especialista nisso, né? Como é que ele vai vender uma empresarial, se ele não sabe
da pessoa física, né? Então, a gente vai trabalhar com essas perspectivas comportamentais e também técnicas, né? E nossa primeira turma, ela já está, né, formada, vai acontecer em janeiro e fevereiro do próximo ano, agora, de 2021, né? Nós temos 30 alunos aí matriculados e que nós tivemos o cuidado de falar individualmente com cada um, justamente com o trabalho de mentoria, para poder enxergar como que esse aluno está, qual é o objetivo dele daqui a 5 anos e como que nós vamos poder contribuir. Né? Nós acreditamos fortemente que esse é um curso que vai resolver aquela dor que nós mencionamos. Esse é o grande propósito nosso. Tá? E nós temos a perspectiva de abrir uma segunda turma também, ainda no primeiro semestre do próximo ano. Também a perspectiva é que seja de 30 alunos, nós já temos quase 20 pessoas inscritas. Então, para quem tiver interesse, tá, fiquem à vontade em se inscrever. A gente consegue, inclusive, até manter o mesmo preço da primeira turma. E quem quiser detalhes, depois eu vou deixar os meus contatos para vocês procurarem, tá? E não tem nenhum desembolso no momento, até a turma estar formada, né? Ó, vai ter tal dia, tal horário. Então, não vai ter nenhum tipo de investimento, apenas o registro mesmo em uma lista de espera. Então, é uma oportunidade boa, tá? Mas uma coisa eu já adianto para vocês. Só de vocês já, para quem tiver interesse ou buscando essa qualificação, seja quanto analista, gestor ou consultor, né? De cara já vai ter pelo menos um ganho de R$200, tá? Só de estar cadastrado nessa listinha. Então, só para vocês terem ideia do privilégio de estar assistindo aí a palestra aqui juntamente com o professor Cláudio, tá? Então, conforme eu comentei, tá aí os meus contatos, tá na tela. Então, fiquem à vontade, tanto para a gente discutir aí sobre o curso que eu comentei, né, em virtude da dor, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, mas como o meu nome também ele é bem, sobrenome, né, bem diferente, né, então é bem tranquilo de achar. Digitou Eduardo Ordones com H, vai lá, provavelmente só vai ter um, né, vai ser eu mesmo. Então, fiquem à vontade, aqui é basicamente apontar a câmera para o QR Code, que ele já cai direto, né, mas fiquem à vontade também, o Cláudio colocou ali na tela, né, o meu Instagram, dá para vocês me localizarem por lá, tá? Então, é isso que eu gostaria de ter passado aí para vocês, né? São geralmente os pontos principais também que as pessoas me procuram e perguntam, né? Mas também nós estamos abertos aí às perguntas que tiverem para a gente poder discutir, beleza? Eduardo. Oi. Tá me ouvindo aí, né? Bom, primeiramente, obrigado aí, viu, por ter vindo para participar com a gente aqui. Assim, a gente agradece muito, a gente sabe da sua correria, do seu tempo, a quantidade de coisas que você faz, a quantidade de compromisso e você ter aceitado parar um pouquinho para falar com a gente. Cara, muito obrigado, não só, né, eu estou agradecendo não só por mim, mas também em nome de todos os alunos que estão assistindo, né, ver o que você vai estar falando aqui para a gente. E já tem pergunta, viu, já tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez, ó, né, já tem algumas coisas. Inclusive, tem um recado aqui, ó, que eu gostaria de saber se você conhece. Tem uma moça aqui chamada Janaína Ramos Cardoso de Almeida, que falou que você é um exemplo de profissional. Eu queria, né, destacar aqui a menos. Vou até colocar na tela, né? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê o comentário? Aqui, ó. Né? Esse comentário aí. Minha noiva, né? Então... Ela tá assistindo a live, Então tá aí, né? Está aqui mesmo. Ó, muito obrigado aí, né, pela presença na live, Janaína. E obrigado também por deixar ele participar e você dar um tempo pra gente. Olha só, eu anotei algumas perguntas aqui para você, Eduardo. A primeira pergunta foi da Bianca. Ela disse assim, ó, aqui quem fala é a Bianca. Eu tenho uma pergunta. Como uma pessoa com pouca experiência de mercado pode iniciar na carreira de consultor? Quais são os primeiros passos? Show, consigo sim. Excelente pergunta da Bianca, né? Realmente, no início, acho que de toda a carreira, acho que não só do consultor, de todos os sentidos, né? Todo início, acho que ele é um grande desafio, né? Para a gente não usar a palavra difícil, né? Que acho que acaba tendo um peso negativo. Mas eu recomendo para quem tem esse interesse, tem essa vontade, o principal ponto é esse, né? Ter essa vontade e interesse. Começar com pessoas próximas, porque todo mundo, eu acredito que conheça, né? Um empresário que precisa de ajuda. Ou a própria empresa que a pessoa trabalha precisa de ajuda. Inclusive, eu comecei assim, né? Então, eu tenho vários cases que, dentro da minha própria área que eu estava trabalhando enquanto funcionário, a gente vinha fazendo uma análise financeira, né? Seja da questão de analisar
se o financiamento da empresa está correto, se foi cobrado a quantidade de juros que está prevista no contrato. Então, a gente começa um trabalho de formiguinha. Porque o que é a consultoria? A gente vender confiança também. Então, ele começa a partir de uma vontade e a partir de hoje. Então, não é do dia para a noite que a gente torna consultor. É um processo contínuo, né? Então, você vai se capacitando e até um dia que as pessoas te chamam, né? Denominam como consultor. Então, é esse trabalho, né? De ter essa vontade, ter a curiosidade, vontade de sempre aprender, buscar conhecimento e ter essa curiosidade. Acho que é o ponto inicial. Então, hoje, por exemplo, né? A Bianca faz o exercício. Você está na sua empresa. O que você faz hoje? Você quer fazer consultoria financeira? Como que você quer atuar? Dentro do que você quer atuar, você já tem domínio das suas ferramentas que você vai trabalhar? Conhece os métodos de consultoria? O que você pode fazer na empresa que você, de repente, já trabalha para poder ajudar? Ou o que você pode fazer na empresa de um conhecido, de repente, que você poderia ajudar? De repente, começa, às vezes, até de forma gratuita, ou por permuta, né? Então, são essas as minhas sugestões para poder ajudar aí a Bianca. Tem mais pergunta para você aqui. Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta é da Andréa. Ela falou: como fazer a prospecção de clientes de forma eficaz? Quais os meios que são recomendados? É uma boa pergunta, né? Quando a gente fala de prospecção, é aquilo que a gente, de certa forma, comentou um pouco, a questão do ponto comercial é muito importante, essa pessoa ter essa visão comercial, né? Então, às vezes a gente vê consultor que são pessoas extremamente tímidas, então dificulta um pouco. Então, o consultor ele tem que ter essa abertura, tem que ser um comunicador, tem que se apresentar bem. Como é um serviço de confiança, conforme a gente fala, acho que todo é um conjunto que vai contar. Então, por exemplo, se for uma prospecção que ninguém conhece ninguém, eu estou batendo de porta em porta, ligando, ou por e-mail, alguma coisa assim, então, toda essa parte visual vai contar, que o pessoal fala que a primeira impressão é que fica, e de fato é, na vestimenta, na forma de falar, na segurança que você vai transmitir, isso conta muito. Na consultoria, de maneira geral, né, as pessoas buscam muito por indicação. Geralmente é muita indicação que conta. Então, você começa o trabalho, igual a gente comentou, buscando essas pessoas próximas, seja as empresas que já trabalhamos ou que estamos trabalhando, de amigos, conhecido, amigo do amigo, enfim. A partir disso, vem um trabalho forte ali, um boca a boca, né? E assim acaba abrindo um pouco as portas, tá? Mas, além desse boca a boca, é importante ter esse posicionamento, essa postura enquanto consultor. Então, tem que se preocupar também em conhecer algumas técnicas comerciais, né? Então, como é que vai ser a minha abordagem? Eu vou ter um número específico comercial para poder falar, não usar muito gíria ali, né? Dependendo do momento, se for descontração, você pode até usar também, não ficar tão formal para não congelar o momento. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Perspectiva, ter o know-how, a perspectiva técnica, saber um pouco da área comercial, antes de visitar o cliente, pesquisar, né? Stalkear como se fosse, né? Saber tudo, né? Quem que é essa empresa aqui? Já atendia esse segmento? Quem é essa pessoa? O que que ela faz? Tenta achar alguma coisa em comum. São técnicas comerciais, né? Que o pessoal fala, ó, você também joga futebol? Também, que legal. Aí já começa, né? Já dá aquela abertura, já quebra aquele gelo, né? Então, ou seja, conhecer essas técnicas também acho que é muito importante. Então, o consultor tem que ser uma pessoa multidisciplinar. Ele tem que ter uma noção não só do conhecimento técnico, tem que ter as habilidades comportamentais e essas outras complementares. A não ser que ele terceirize isso, que hoje em dia a gente acha serviço de tudo, né? Então, mas é aquele negócio, né? Quem cresce a empresa é os olhos do dono, né? Então, ele fazendo o serviço, está ali, principalmente no início, isso faz muita diferença. Então, essa é a resposta aí para a Andréa, né? Beleza. Show de bola. Tem mais pergunta para você aqui, Eduardo. Quero pedir também pro pessoal deixar o like aí, ó. Coloquei na tela, deixa o like pra gente. Tá? E também tem mais perguntas para você. Quem quiser, aproveita mais um tempinho para poder fazer as últimas perguntas aí, que o Eduardo vai estar respondendo para a gente. Daqui a pouco a gente tem que liberar ele. Tem uma pergunta do Henrique. Ele quer saber se existe um tempo médio de payback ou se depende da área do negócio. Esse tempo médio do payback seria do empresário enquanto consultor, do empresário enquanto contratante do serviço de consultoria, né? Eu imagino, o Henrique Nazaré, o meu cunhado, deve ser, imagino, do cliente, né? Eu vou falar das duas perspectivas, né? Porque aí a gente dá uma resposta macro, né? Então, primeiro termo, né? Que às vezes a pessoa não conhece. Payback é o tempo de retorno do investimento.
Então, na perspectiva, por exemplo, da empresa de consultoria, aí vai depender dos recursos que ele investiu, que geralmente é aquilo que nós comentamos. O investimento não é alto, no sentido de instrumentos, né? Um notebook, ferramentas de um pacote Office, internet e às vezes um escritório. E isso vai depender ali do formato de trabalho, do tamanho da equipe que ele vai trabalhar. Geralmente, né, trabalho de consultoria, como é um trabalho em company, trabalho externo, não precisa ter um lugar físico, geralmente. Mas tem muita gente que gosta, né? Mas eu falo que é um gasto fixo, talvez a mais desnecessário, uma vez que vai ter uma avaliação ali em company, né? Então, o maior gasto, na perspectiva ali da empresa de consultoria, é a própria mão de obra de qualificação, né? Então, o retorno ele é muito rápido, né? Então, para você pagar ali um notebook e a internet, às vezes, em um projeto, você paga isso em dobro, né? Dependendo, já paga e já ganha uma margem, né? Já na perspectiva ali da empresa que contrata o serviço de consultoria, vai depender daquele fator de investimento do tempo. Que aí tem um investimento financeiro e investimento do tempo. Então, se o empresário ele investir um recurso financeiro, mas não tiver disposto a dedicar o tempo suficiente para executar aquelas ações, aí não vai existir o payback, porque o milagre não acontece. É igual a questão do personal, né? Então, você tem lá o serviço personal, contratei um personal, amanhã eu tô magro. Não vai acontecer isso, né? Por quê? Porque o personal, simplesmente por si só, ele não é uma pessoa que faz milagre, né? Não é Jesus Cristo. Então, ele precisa ali de um esforço da pessoa para poder fazer a atividade. Então, na consultoria é mais ou menos isso, tá? Então, dependendo do projeto, da dimensão, do time, né? Então, teve projeto que eu já atendi de 2 anos. E, às vezes, em um dia, já tem o payback. Em uma ação que nós recomendamos, já paga todo o projeto. Inclusive, esse cliente que eu atendi, que foi de 2 anos, foi um projeto bem bacana, foi nas primeiras reuniões, dentro do primeiro mês, ele já teve o payback de 2 anos da consultoria, né? Que a gente fez uma recomendação, né? Um remanejamento ali interno de algum dos sócios, para a gente organizar a questão, que a gente não entrar muito em detalhe para expor o empresário, né? Mas a gente fez uma reorganização ali, né, em questão de prolabore, distribuição de dividendos, e em um mês ele se pagou um projeto de 2 anos. Então, depende muito da disposição das pessoas que estão envolvidas no projeto e colocar isso em prática, né? Então, a questão é igual do personal. Quanto tempo que eu vou demorar para me chegar no meu objetivo? Depende qual é o seu peso e qual é o seu objetivo, né? Então, é uma pergunta ali que vai ter essas variáveis, tá? Mas, quanto maior for a vontade da pessoa em, vamos dizer assim, buscar o resultado, mais rápido isso acontece, tá? Então, se tiver disposição, o resultado vem sem dúvidas. Beleza. E agora a gente tem 2 perguntas, não sei se eu vou ver se o pessoal colocou mais perguntas aqui. O pessoal parece estar curtindo, viu a live, tá te dando parabéns. O Sam Lopes está perguntando se a live vai ficar gravada. Não vai, tá? Essa live ela vai estar disponível depois para o time do Power BI dominado, tá? Porque é uma live que faz parte da mentoria deles. Mas aqui no canal, então por isso tem que aproveitar a oportunidade que o homem está aqui, né? Você tem que aproveitar essa oportunidade. A pergunta do Lúcio César, ele está perguntando sobre o curso, especificamente, se o curso é em videoaula, se é prático, se é teórico, ele quer que você informe ali sobre o curso, como é que funciona. Eu vou achar o comentário dele aqui. Tá, do Lúcio, né? Excelente pergunta também, Lúcio. O curso ele vai acontecer na modalidade remota, ao vivo, né, semelhante aqui ao que o professor Cláudio está fazendo. Então, ele vai ser uma imersão remota. Então, a primeira turma ele vai acontecer nos sábados, no período da manhã. Então, só para você ter uma ideia. O horário da primeira turma ele vai ser das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, né? Bem prático mesmo. Mas também a gente não vai só direto à prática. Tem a parte teórica, mas de forma objetiva. Se eu quiser aprofundar mais na parte teórica, nós temos um e-book, né, de minha autoria, né, com base aí como aluno, nas especializações que eu busquei, como professor. Então, nós temos um e-book completo, né, só do nível júnior, com mais de 100 páginas, mas, de certa forma, bem objetivo, direto ao ponto, com exemplos, que dão esse subsídio da parte teórica. E nas aulas, né, ao vivo, a gente vem de forma sucinta, retomando isso, até porque, às vezes, nós vamos pegar, por exemplo, na primeira turma, tem uma pessoa que é da área de direito, tem uma pessoa da área da psicologia. Então, a gente precisa fortalecer essa base, né? Depois, a gente vem de forma gradual aplicando isso na prática, sempre mostrando e vinculando aos gargalos, né, juntamente do mercado. Então, por exemplo, na questão do módulo de contabilidade que nós comentamos que os empresários não têm balanço, não têm fluxo de caixa, então eu vou mostrar para vocês, inclusive vou disponibilizar uma planilha, que essa planilha, até boa parte dela,
a contribuição foi, de certa forma, o professor Cláudio Damasceno, com o curso que eu fiz, né, de Excel, né, do básico avançado, de dashboards, de Power BI, né, porque antes de conhecer ele, eu achava que eu entendia Excel, né, depois que eu conheci ele, aí eu falei, nossa, eu ainda tenho muito a aprender. Não que eu piorei, mas eu aprendi, mas eu conheci o universo, né, então é como se eu tivesse preso numa casa durante 30 anos de idade, né, e depois eu resolvi sair, falei, nossa, olha o mundo aqui, né, e eu só achei que o mundo era minha casa. Então, a gente vai mostrar isso numa perspectiva prática, em que se a gente tiver uma organização, lançar isso, ele já gera tudo automático, né? Um balancete, um DRE. Então, tem sim a parte prática. E as operações, a parte, por exemplo, que eu estou dando exemplo do modo contábil, está tudo vinculado ao que acontece no dia a dia das empresas, né? Então, cheguei na empresa, não tenho balanço, e aí, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou criar indicadores para melhorar a performance do empresário? Né? Como é que eu faço a abordagem do empresário? Então, isso daí tudo a gente vai abordar sim, tá? Então, tem sim a pegada teórica, no menor time, mas o enfoque é a prática. Tanto é também que no nosso curso, nós temos pessoas convidadas, também consultores de mercado, empresários, para poder contribuir. Né? Então, por exemplo, no modo contábil, nós vamos ter um empresário, contador, para ele poder falar um pouco da vivência dele, das perspectivas, das dores de mercado que ele observa. Nós vamos ter empresas de RP mostrando indicadores, um BI, né, automatizado ali, não vou mencionar o nome da empresa, de repente a empresa às vezes não pediu autorização para falar, mas é uma empresa que atua a nível nacional, de grande porte aqui da cidade de Uberlândia, vai estar lá, né, mostrando esses indicadores para o pessoal, apesar de a gente fazer isso em Excel, vamos mostrar isso também, como é que é possível, e vão ter pessoa também ligada ali à área de mercado de capitais, captação de recursos, pessoas especializadas em fazer evaluate, avaliação de empresas, então é um curso muito bacana, que não fica só na perspectiva, né, do próprio consultor Eduardo, a gente teve o zelo, o cuidado de ter também essas participações pontuais de outras pessoas, de ter um material de apoio para dar esse subsídio aí para o aluno, e a ideia, né, de acontecer isso de forma remota é que, né, até em virtude da Covid e tudo mais, e da abrangência que a gente pode atingir fazendo de maneira remota, a gente compartilhar essa experiência. O ponto principal, acho que é o networking, né? Então, imagina a rede de contatos que nós vamos abrir, né? Coloquei os meus contatos aí, então, agora as portas, né, daqui para cima, né? Vai só melhorando, né? Vou conhecer o Eduardo, através do Eduardo eu vou conhecendo outras pessoas, e a gente evolui em todos os sentidos. Tecnicamente, comportamentalmente, né, em questão de contatos, e esse é o objetivo do curso, né? Por isso que a gente trabalha com a mentoria também. Nós vamos tirar como se fosse um retrato, né, uma analogia, como que a pessoa está hoje, antes de fazer o curso, onde ela trabalha, por exemplo, o que ela ganha, o que ela faz, comportamento, e depois como que ela vai estar após o curso, né? E sempre nós vamos ter essa preocupação de acompanhar os alunos, né? Por isso que a gente está fazendo uma turma limitada a 30 alunos, porque a gente quer estar próximo ali das pessoas. Então, a gente teve o cuidado de marcar um horário individualmente com cada uma das pessoas, conversar com cada uma delas. Então, a qualidade, né, modéstia à parte, é um dos pontos fortes aí do nosso curso, né? Pelo menos que nós estamos buscando isso. Isso aí é sem dúvidas. Espero que eu tenha respondido aí. Ah, com certeza. Ele tem mais uma pergunta também, né? Ele tem uma pergunta aqui, eu vou pegar o comentário dele. Deixa eu pegar aqui. Ele está perguntando o curso e depois... Ah, aqui, ó. Acho que você até já respondeu uma pergunta parecida. Como conseguir os primeiros trabalhos sem ter nada para mostrar? Já respondi, de certa forma, né? Os primeiros trabalhos aí que a gente busca, né? Ou seja, eu estou começando hoje e não tem nenhum case, não tem nenhuma carteira, não tem nada, né? Por isso que a minha sugestão é começar de pessoas próximas, que geralmente são pessoas que já conhecem, já tem essa confiança da pessoa. Porque quando a gente fala de consultoria financeira, o pessoal fica muito com receio. Nossa, eu vou abrir minha vida empresarial, né? Eles ficam com medo, né? Até porque às vezes, né, acabam fazendo algumas manobras que vamos entrar em detalhe, que nós sabemos que pode dar, né, um certo nível de problema ali para o empresário, né? Então não há para todos. Então a minha sugestão é realmente começar com pessoas próximas, ou na empresa que está trabalhando, na empresa do amigo, de conhecidos, que aí já tem esse nível de confiança pessoal. Ao mesmo tempo, tomar cuidado que isso aí é só um start, porque se prevalecer assim, isso vem a ser um problema, na minha opinião, porque pode confundir às vezes amizade, parentesco, né? Mas, como forma de começar um laboratório, né, eu acho que é excelente. E acredito que os familiares, amigos estão dispostos, que é um aprendizado mútuo, né, conforme a gente falou, é um trabalho a 4 mãos. Então, tem que ser bem transparente. Olha, eu pretendo trabalhar nessa área, estou buscando qualificação, eu acredito que transparência é tudo, né?
estou buscando qualificação, você está disposto a abrir para mim? Nós vamos aqui tentar evitar ao máximo, não misturar as coisas, vamos fazer um contrato de sigilo de dados, estou aqui para te ajudar. Inclusive, eu contratei a mentoria, né, do professor Eduardo, que é um profissional que já está no mercado, que ele vai me orientar no passo a passo. Ponto final. Aí vai da decisão dele. Você não pode decidir para ele, né? Porque você é um prestador de serviço. E aí você começa assim, né? Então, o primeiro passo é montar essa estratégia das pessoas próximas e fazer essa abordagem, né? Tem um jeito de chamar, né, a pessoa, que às vezes a amizade acaba confundindo, né? Então, isso tudo aí também a gente acaba dando essas orientações específicas, né, na nossa mentoria também. Correspondi à pergunta do Lúcio, né? Tem mais alguma pergunta, Cláudio? Cláudio, tá? Escuta aí. Você tá me ouvindo, Eduardo? Agora tô ouvindo. Acho que deu um... Deu um bugzinho aqui. Então, eu tô vendo se tem alguma pergunta do pessoal ainda, né? Mas já nós vamos estar jogando aqui as perguntas aqui para você, né? Tem uma pergunta que o Alexandre colocou, que eu tô olhando aqui no chat, bem interessante. Ele colocou assim, ó, posso analisar a empresa mesmo cursando a faculdade? Acho que é muito, muito legal a pergunta dele. Que às vezes acontece muito, né? Inclusive, muitas pessoas, quanto na figura de professor, o pessoal pergunta isso para mim, né? Estou fazendo faculdade, tenho a vontade de seguir a área de consultoria, mas eu não tenho a formação, né, ainda, né? Então, pode sim, né? Não tem problema. Inclusive, eu conheço consultores de gestão que não têm nem a faculdade. É igual a gente falou, estou desmerecendo ele de maneira alguma, né? São pessoas, às vezes, até exemplares comparado a outras pessoas que a gente vê aí no mercado. O ponto principal é a experiência, sabe? O pessoal hoje em dia quer resolver o problema. É importante a formação? Demais da conta, né? Mas a experiência, talvez, né, seja um dos principais fatores. Só tem que tomar cuidado, dependendo da empresa, eles não aceitam, né, pessoas sem essa formação aí. Inclusive, o próprio conselho de administração, né, ele exige isso para fazer o serviço de consultoria, você tem que ser credenciado ao órgão, que se vier um trabalho de fiscalização, aí você pode vir a ter um problema aí junto ao órgão, né, do Conselho Regional de Administração ou junto ao Conselho Federal, que às vezes é mais agravante, né? Então, é interessante ter. Mas, às vezes, como um laboratório, né, desse amigo que nós falamos, para a pessoa até mesmo verificar se é isso mesmo que ela quer, né? E desmistificar, né, o que é a parte de consultoria, que a gente só aprende realmente colocando, como se diz, o pé na água, né? Isso é igual investimento. Enquanto a gente não compra a primeira ação, o primeiro ativo, a gente fica assim, nossa, investimento eu vou perder dinheiro, né? Fica naquele bitolado, com medo, né? Então, é muito interessante colocar o pé na água, né? Ou seja, vou começar. Então, acho que pode acontecer sim, e talvez o interessante é fazer enquanto está na faculdade, né? Que é o momento ali de aprendizado e ganhar uma roupagem, né? Beleza? Acho que eu respondi a pergunta aí do Alexandre. Acho que praticamente todas as perguntas foram respondidas, Eduardo. Acho que o pessoal fez perguntas legais, fez perguntas. No caso ali, o Osiel perguntou se você tem previsão para a segunda turma. Não sei se você chegou a comentar. Boa pergunta também. Por enquanto, nós não temos uma data estabelecida para a segunda turma, mas a gente tem, no máximo, ali dentro do primeiro semestre do próximo ano, né? Assim que virar o ano, a gente já vai organizar o calendário. Essas pessoas que entrarem em contato, já estão na lista de espera, vão ser as pessoas que vão ser as primeiras comunicadas, né? Então, por exemplo, hoje nós temos exatos 18 pessoas na lista de espera para a segunda turma. Então, por exemplo, essa pessoa que está na lista de espera, ela não teve nenhum desembolso, simplesmente ela manifestou interesse, tirou todas as dúvidas que ela tinha do curso, me passou os dados já dela, que a gente já faz depois o cadastro, né? E quando liberar a turma, fala, ó, fulano, vai ser tal dia, tal horário, valor é X, né? Mantendo o mesmo valor da primeira turma. Você tem a sua disponibilidade? Tem. Confirmo com todas as pessoas que estão na lista de espera, depois que eu abro para o público, né? Porque aí, se a gente abrir para o público, acaba imediato as vagas, né? Então, a ideia da lista de espera é, primeiro, a pessoa garantir a vaga dela, né? E segundo, né, ela já vai garantir um desconto também.
Então, se a pessoa deixar para quando abrir a vaga, ela vai pagar, conforme a gente falou, pelo menos aí, na hora que virar o ano, R$ 200 a mais, né? Na minha visão, né, já é um valor significativo aí. Claro que o curso agrega, mas tudo que a gente puder economizar, né, acho que é interessante, principalmente a gente, como consultor, a gente tenta enxugar o máximo possível, né? Bom, Eduardo, então eu acho que, vou até colocar aqui mais uma vez, eu acho que basicamente você já respondeu todas as perguntas, né, que o pessoal tinha. Acredito que, né, o pessoal deve estar satisfeito, eles vão deixar no comentário aí pra gente se eles curtiram a live, se não curtiram, acho que eles vão deixar aí também. Estou colocando aqui no alto da tela, bem aqui, ó, aponta aqui, Eduardo, ó, para o pessoal ver aqui, ó, coloca, isso. Então, aqui está o Instagram do professor Eduardo, tá? Instagram.com/, professor Eduardo Ordones, para quem estiver no computador. Para quem estiver no celular é mais fácil, né? O @ Prof. Eduardo Ordones, você vai achar o perfil dele, você vai conseguir aprender muito pelo perfil dele também, vai poder saber sobre novas turmas que ele vai estar postando lá. Então é uma coisa que você vai ter um contato mais próximo, recomendo que você siga lá. Recomendo também, ó, isso aqui eu aprendi com o pessoal da Jequiti, né, Eduardo? Ó, deixa o like, você coloca aí para o pessoal fazer inscrição, né, deixar o like, que é muito importante para a gente. Pessoal, em primeiro lugar, eu agradeço a todos aí, né, por estar com a gente na live até agora, tá? Agradeço mesmo aí pela presença de vocês. Quero saber se vocês gostaram, deixa aí no chat pra gente a resposta, se vocês gostaram da live, se vocês gostariam que o Eduardo viesse mais vezes, pra gente tentar convidar ele, né? Se vocês gostariam que o Eduardo viesse mais vezes aqui no canal, coloque a opinião de vocês aí no chat. E gostaria, Eduardo, que você, né, deixasse sua mensagem final, seus meios de contato. Queria que você falasse para o pessoal, agora vai ser uma pergunta minha, né? 2020 foi um ano que, para muita gente, foi difícil. Foi um ano de dificuldades, nos aspectos de que muitas empresas tiveram que fazer um processo de recolocação de profissional, ou até mesmo, muitas vezes, tendo que demitir pessoas, né, por uma questão de falta de caixa, por outros problemas de gestão, que você conhece muito bem das consultorias, mas que a nível de grandes empresários do Brasil ainda não têm acesso ao tipo de informação que você compartilha, a gente sabe disso. E assim, eu sei que muitos dos meus alunos sofreram com isso, às vezes perderam emprego, ou às vezes estavam esperando uma vaga que estava para ser aberta e não foi porque a empresa acabou retraindo, e o orçamento para aquele tipo de investimento não está mais disponível. Então a minha recomendação eu acho que muita gente está caminhando agora, dia 17, faltam poucos dias para 2021, e eu gostaria de saber, o Lúcio está falando ali, ó, ele é fã da gente, obrigado, viu, Lúcio? E agora é seu fã também, né? Olha que legal, né? O pessoal vai conhecendo. Então, eu gostaria que, assim, o que você pudesse falar para os nossos alunos que estão aqui acompanhando a gente durante a live, chegando a bater 40 e poucas pessoas, aí teve uma queda aqui de conexão, agora está 30 e poucas pessoas. Eu gostaria que essas 30 pessoas que ficaram com a gente até o final, eles tivessem uma mensagem positiva para 2021. Qual que é a sua expectativa, né, no âmbito profissional? Você que é um consultor aí que tem contato com diversas empresas, você olha 2021 como um ano positivo, um ano de tecnologia, um ano que se deve estudar? Porque muita gente está pensando, acho que eu não vou nem estudar porque o mercado está ruim, eu não vou mexer com esse negócio de estudar, não. Eu queria que você, né, como consultor, como professor, como alguém que está sempre atualizado no mercado, o seu currículo estava rodando aqui na tela agora há pouco, até colocar ele aqui de novo, né, o pessoal vê o peso do seu currículo, que a gente costuma falar, né, aquele currículo que você coloca na mesa, quebra a mesa, né, de tão pesado que é o currículo do homem. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos alunos aí. Qual que é a sua expectativa para 2021 e qual que é a sua recomendação para quem quer ter uma vida melhor em 2021? Tá certo. É uma boa pergunta, boa colocação. Eu vou responder a sua pergunta com a própria pergunta e depois uma reflexão. Muitas pessoas me procuram, não só esse ano, mas desde sempre, né? Até enquanto aluno, enquanto estudante, logo no início da carreira, a gente vai mostrando certa habilidade, né? Nas finanças, nas ferramentas, eles vão perguntando. Assim, Eduardo, ou professor, né? Então, o que você acha? Qual que é o melhor investimento? Qual que é o melhor ativo, né? O pessoal tem esse negócio de perguntar. E também, fazendo uma análise, a gente, infelizmente, né, que está aqui no Brasil, a gente tem muitos cenários turbulentos, economicamente e politicamente, né? De forma direta e indireta, um acaba interferindo no outro, né? Então, não vamos entrar em detalhe, que isso é uma esfera bem, né, peculiar para a gente também não posicionar nenhum partido, né? Então, é sempre uma montanha-russa, né? Então, ligando a isso, né? Essa instabilidade, essa insegurança, e as perguntas que o pessoal geralmente fala, qual é o melhor investimento? E também é o que você colocou, que eu acho que está tudo ligado, né? Perspectiva para 2021 e tudo mais. Eu falo o seguinte, penso o seguinte, né? O melhor investimento
É a melhor forma de pensar, no caso, do próximo ano, está começando, principalmente que vem as energias, ó, começou um ano novo, o pessoal fala 365 oportunidades novas, né? Então, é fazer investimento em você mesmo. Invista na você SA, né? Você invista em você mesmo. Seja o próprio precursor dos seus resultados. Assuma a responsabilidade. Não terceirize as responsabilidades. Né? Que às vezes muita gente fala, não, quero investir, quero ganhar 10% ao mês, 10% ao dia, né? Invista em você mesmo. De repente, você vai ganhar muito mais do que isso. E, mais importante, não é só o ganho financeiro. Às vezes, um ganho de confiança, um ganho de um cargo, né, que você vai ocupar, um reconhecimento, que isso vale muito mais do que dinheiro. A gente não consegue, às vezes, mensurar o tamanho disso, né? Igual agora, na live, a gente está vendo uma série de agradecimentos. Então, quanto que vale isso? Então, o dinheiro não consegue mensurar, né? Então, por que isso aconteceu? Em virtude da dedicação, da capacitação, né? Então, eu instigo vocês a fazerem essa reflexão. O quanto, né, vocês têm se dedicado, né, diariamente, semanalmente, mensalmente, em aprender algo novo. E o quanto vocês estão dispostos a fazer isso. Se a gente quer, né, tem até uma frase do Albert Einstein, quer resultados diferentes, não tem como obter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso é impossível, né? É utopia. Então, se eu quero resultados diferentes, eu tenho que buscar começar a colocar a mão na massa, né? Pensar diferente, começar a fazer diferente e manter constância. Muita gente começa, depois, né, acaba abandonando ali. Então, faz um planejamento, faz uma reflexão, né? Quais são as suas habilidades, o que você sabe hoje, o que você precisa fortalecer, o que você tem de deficiência, e começa a buscar isso, né? Seja network, seja pessoas, seja capacitação, seja a própria, colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem uma afinidade de possibilidades, principalmente aí devido ao Covid, a questão de olhar, né? Tem muita gente que olha só com um ponto negativo. Eu tento ver sempre o lado positivo das coisas. Então, durante o Covid, por exemplo, como professor, para mim, os pontos positivos que eu olho, tudo tem ponto negativo, é questão de perspectiva. Eu já economizei um monte de tempo, não estou indo na faculdade, risco de batida, já não tenho mais, né? E também estou aqui em casa, tranquilo, terminou a aula um pouquinho mais cedo, posso descansar um pouquinho, né? Então, tem uma série de pontos positivos, sempre tem os pontos negativos, mas é a questão onde que eu vou olhar, onde que eu vou focar, e contra consultores, os desafios que nós tivemos também. Podemos fazer reunião remota, claro, tivemos que adaptar para isso. Então, essa perspectiva de investimento em capacitação, capacidade de adaptar, que eu vejo muita gente falando assim, tem o Covid, igual o Cláudio mencionou, o professor Cláudio, então não vou estudar ano que vem. Isso é uma visão muito passiva. Se você tiver essa visão passiva, fazer nada é tomar uma decisão. Não vai ter nenhum resultado. Não vai acontecer um milagre. Às vezes o pior, você não vai fazer nada, ainda vai perder o emprego, ainda vai culpar o governo, né? A culpa é do, né, tal presidente, tal. Isso não vai resolver o problema. Então, tá, culpou o fulano. Resolveu em quê? Então, quem é o principal agente e responsável pelos resultados é você. Então, assuma a responsabilidade, né? Use 2021 para ser a pessoa de referência. E conte comigo para isso. Não tenho dúvidas que nós vamos, né, galgar aí, né, novos ares. Então, esse é o recado que eu deixo para o pessoal. Show de bola, Eduardo. Show de bola. Obrigado mesmo. E uma última pergunta. Será que o pessoal vai ter a honra de ter você mais uma vez aqui no canal? Será que a gente pode pensar aí, de repente, nesse 2021, uma live aqui no canal? Será que você aceitaria aí um convite, um bate-papo pessoal, né? Porque eu acho que eles gostaram bastante. Eu acredito que sim, né? Como você colocou nos comentários, coloca aí as pessoas que têm interesse, né? Que eu venha novamente, coloca eu quero, hashtag venha, professor Eduardo Ordonez, alguma coisa assim, né? Para a gente organiza sim, com certeza. Já pensei a hashtag aqui, ó. Hashtag vem Ordonez. Vou colocar aqui no chat aqui, ó. Quem quiser que o Eduardo venha dar mais uma aula incrível como essa pra gente, que é caro, viu? Vou precisar. A aula dele é cara, hein? Ele tá vindo de graça aqui. Vai colocar a hashtag pra gente aí nos comentários. Vem Ordonez, né? Compartilhe. Vamos ver aí, ó. Se o pessoal compartilhar essa hashtag aqui agora no chat, aí o Eduardo falou então que ele vai vir. Isso. Coloca aí, vamos ver se o pessoal quer. Inclusive, se quiser tirar um print, uma selfie, marca lá no Instagram, né? @professor Cláudio Damasceno, @professor Eduardo Ordonez, que a gente vai compartilhando.
e mostrar isso para outras pessoas. O objetivo é a gente difundir isso para várias pessoas, né? Que aí a gente vai criando essa rede de network, um vai ajudando o outro, uma ajuda mútua, né? E o processo começa a acontecer, né? Fica bem interessante essa parte. A gente compartilha conhecimento e, ao mesmo tempo, a gente aprende em conjunto, né? Então, eu acho que é esse o objetivo, né? Da gente usar essa hashtag, né? E, enfim, né? Acho que o propósito que você tem é bem parecido com o meu, da gente levar o conhecimento, que está além da perspectiva financeira. É importante, né? Mas acho que é a nossa razão, a nossa missão, né? Enquanto professor, né? Acho que fala mais alto, né? Ah, com certeza, Eduardo. E a galera tá aí, ó, compartilhando, né? Tô vendo vários alunos seus aqui, chamando também Vem Ordones. A galera curtiu mesmo a sua presença no canal, curtiu você falando sobre consultoria. Eu acho o seguinte, Eduardo, esse é um tema que já tem tempo que eu queria trazer para o canal. A gente está hoje, o pessoal do Power BI Dominado, a gente está com uma mentoria de um mês aí, onde eu vou fazer 4 lives com elas. A gente fez essa primeira live aberta, nós vamos ter 3 lives fechadas dentro do Power BI Dominado, falando sobre a carreira de consultor de dados, né? É uma carreira que eu tenho apresentado aqui no canal, que o salário chega em torno de R$10 mil, como você falou na live aí, sobre 5 dígitos, né? Então, tenho vários alunos meus hoje que estão ganhando R$8 mil por mês, R$11 mil por mês, R$12 mil por mês, e alunos que ganham até mais do que isso. E a gente vai falar sobre isso nas próximas lives, né, do nosso grupo fechado do Power BI Dominado. E o pessoal tá aí, ó, né? Ó, Vem Ordones, já tá falando que já tá te seguindo lá no Instagram, o pessoal. Ó, o pessoal também que vai logo pro curso completo. Todo mundo tá chamando, Ordones. Você vai ter que arrumar uma agenda pra gente em janeiro aí, cara. Vai ter que separar um horário, vir aqui no canal e fazer uma parte 2. Né? Igual teve o filme dos Vingadores, né? Teve parte 1, parte 2, e o parte 2 ficou sendo muito esperado, você vai ter que vir com a parte 2 também. Com certeza, pode contar comigo. Beleza. Então, pessoal, quero mais uma vez agradecer pela presença de todos vocês. Quero pedir para que vocês deixem aí, ó, o like, né? Deixa o like aí. Coloca para a gente também a sua inscrição, né? Vai lá da inscrição, compartilha, chama um amigo que você conhece, que está precisando evoluir na carreira, que está precisando evoluir na mentalidade, e fala, ó, vem para esse canal, se inscreve, porque aqui tem muita aula de Excel, tem muita aula de Power BI, e agora até consultoria está rolando aqui também, né? Então você traz seus amigos para poder aprender mais aqui com a gente, porque é aquele negócio, né, gente? Quanto mais a gente recebe feedback de vocês, quanto mais conteúdo a gente vai postando aqui, mais vocês vão aprovando, vão visualizando, vão compartilhando, mais a gente vê que vocês estão gostando e mais conteúdo a gente quer trazer. Funciona assim, né? O canal está quase chegando à marca de 400 vídeos aí, graças muitas vezes à participação de vocês, solicitação de conteúdo de vocês. Mais uma vez eu reforço aqui o meu agradecimento, professor Eduardo Ordones, por ter separado uma parte do seu tempo, seus compromissos, né? Você tinha ali várias coisas para fazer ao longo do ano. Final de semestre eu sei que é uma correria danada, né? Fechamento de nota, é prova, é aluno que perdeu prova, que é segunda. Eu sei que é muito complexo, e mesmo assim você foi lá, organizou sua agenda, separou um horário para falar com a gente e veio aqui na maior boa vontade. Não cobrou nada, viu, gente? Porque assim, a hora dele não é barata, ele não cobrou nada, porque eu pedi para ele falar com vocês aqui. Falei que muita gente está precisando aprender, entender como é que funciona isso, e ele topou. E é aí que você conhece o professor que tem realmente compromisso com a educação de qualidade, né? Eu tenho certeza que se fosse outro profissional, eu falava assim, eu vou, mas eu quero que o pessoal aí pague a minha hora de consultoria. Ele topou vir, sabe, não cobrou nada, falou, não sabia quantas pessoas iam assistir ou não, nós tivemos um pico aí de mais de 50 pessoas, ele topou, né? Ele aceitou o convite e falou, é para colaborar com as pessoas, é para colaborar com a vida delas, tô dentro. E é isso que eu gosto muito do Eduardo, então por isso agradeço você mais uma vez, tá? E obrigado a todo mundo que ficou com a gente até esse último minuto, aqui até esse último momento. Desejo a vocês aí um ótimo descanso, uma excelente noite, né? Um excelente com Excel em maiúsculo ali, tá? Uma excelente noite para todos vocês. E nós nos vemos aqui na próxima videoaula ou na nossa próxima live, que com certeza será muito em breve. Ainda tem live esse ano, hein, gente? Fica atento. Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigado, professor Cláudio, pelo convite. Foi muito bacana aí a live hoje.